Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Olá para você que nos escuta aí do outro lado, aqui é Jéssica Dalcin com mais um Ineditados, Conversas para Além do Livro, o programa da editora UFSM pela UniFM 107.9. Vamos falar hoje sobre CCS. Estamos com a nossa convidada, professora Rosemarie Horner, que é nossa conselheira ali pela editora, né, professora? Seja muito bem-vinda aí com a nossa audiência e vai falar um pouquinho da sua biografia, da sua participação, foi reeleita, né? Seja bem-vinda. Boa tarde, então, é com muito prazer, né, ao convite da Jéssica, né, então, a UFSM representamos, então, é a segunda vez que estamos representando ali como conselheira da editora da nossa, né, eu digo nossa UFSM, porque é com muito carinho que a gente faz parte já há muitos anos, né, a uma universidade tão maravilhosa, né, é com muito orgulho que a gente faz parte dessa universidade, né, com muito carinho que a gente trabalha aqui, né, enfim, a gente passa a maior parte do tempo da nossa vida, a gente passou aqui nessa universidade, né? Então, com muita satisfação mesmo, né? Que trabalhamos aqui, que fazemos nosso lazer aqui nesses jardins maravilhosos e com muito prazer, então, representamos e estaremos falando, então, algumas coisas a respeito de nós e dos nossos afazeres aqui como docente, né, aqui como discente, né, também, antigo discente, né, antigos discentes, né, que também tivemos uma parte da formação aqui, né, tanto na especialização quanto no mestrado, né. Quantos anos deu UFSM, professora? Nossa, já vão fazer 30 anos de UFSM, né? E 30 anos como docente. Mas anteriormente, né, tenho então os anos da especialização, né, em saúde coletiva. E daí foi muito bom, né? Porque na especialização, a gente trabalhou assim o pensar da saúde e educação dos professores e alunos das escolas de Santa Maria, né? Eu já ia lhe perguntar, então vamos fazer uma linha cronológica, né? Suas origens. Como é que foi que se descobriu? Porque a sua formação foi em farmácia, né? Mas eu imagino que ainda hoje, como é muito difícil para várias pessoas, inclusive mulheres, enfim, né, que acabam sendo direcionadas, seja para maternidade, para o lar, e se isso ainda acontece hoje, fico imaginando mais de 30 anos atrás, qual que era o cenário. Então, traz para a gente um pouco dessa sua vivência, como é que foi a diferença de hoje para lá, como é que foi a sua experiência, até as suas escolhas, né, família. Jéssica, bem importante, muito importante essa cronologia. Então, antigamente, sim, a mulher era mais direcionada a formar uma família. E hoje em dia nós estamos mais acostumadas, nós mulheres, a ter o segundo turno, né? A fazer as 8, 10, 12 horas aqui e fazer o segundo turno em casa, né? Antigamente isso não era visto com bons olhos, né? A minha mãe sempre... Parecia, né, que a mulher que trabalhava fora ia negligenciar a casa. Negligenciar a casa, os filhos, o próprio marido, ele era meio tipo visto como um coitadinho se a mulher trabalhava fora, né? Era claro, mais ou menos uma coisa assim, né? E
Então, eu lembro que a minha mãe falava que ela meio que teve uma alforria quando ela fez um curso de datilografia, né? Sim. Então, e ela fez uma seleção para trabalhar num escritório, e o pai dela meio que não deixou ela trabalhar no escritório. Então, partia já dos pais, não era nem dos maridos. Tinha que autorizar. Tinha que autorizar, né? Era uma coisa assim um pouco, né, complicada, né? Não vou falar em palavras de machismo, essas coisas. Nem se tinha esse pensamento. Não era, se tinha. Não era uma questão. Não era, né? Então, eram coisas assim, né, que quem tinha um pouco mais de posses, aqui no interior, Santa Maria era interior, outras cidades também era interior, então se a mulher ia casar, ia comprar um enxoval na Rainha das Noivas, em Porto Alegre, né? Então, eram coisas assim, que funcionava mais ou menos desse jeito, né? E ia casar para ficar em casa, não ia casar para trabalhar fora, né? Então, o que acontecia era que as mulheres faziam o que a minha mãe fez, e que muitas faziam isso, faziam trabalhos paralelos, tipo bordar, pintar, né? Então, era o que a minha mãe fazia. Ela foi aprender a pintura num colégio de freiras, aprendeu o bordado fora, então continuava atendendo os filhos e fazendo para ter um dinheiro para comprar maquiagem, tudo aquelas besteiras que mulher sempre gostou, né? E que ainda continua gostando, né? Comprar uma roupa, coisas assim, futilidades, enfim. Mas eu já nem penso, para ver como hoje a gente já revisitou isso, né? Não é uma futilidade, é uma coisa, às vezes, do autocuidado, é comprar um creme. Autocuidado, é um creme anti-rugas, coisas que sempre teve e que hoje em dia já é bem normal isso, né? Claro. Os maridos da gente vão junto e ajudam a gente a escolher, né? Exato. Hoje em dia é uma coisa muito normal. E daí, mas antigamente não era assim, né? Hoje em dia a gente é uma coisa bem normal, então era uma coisa bem complicada. Então foi assim, mais ou menos assim. Mas o meu pai, ele já nos criou de uma maneira que a nossa herança ia ser a educação, né? Então, nesse sentido, ele, com 8 meses, perdeu o pai, né? E foi ser criado em casa de tios, né? Então, ele, assim, a educação dele foi bem precária. Então, ele sempre, né, aprendeu muitas coisas autodidata. Então, ele sempre falava que a herança era a educação, e aí foi nesse sentido, né? Ele queria dar um ensino, assim, a faculdade, como falava naquele tempo, né? A faculdade ia ser normal para os filhos, né? Mas, de qualquer maneira, ele era de origem italiana, né? E ele sempre falava que a herança das famílias italianas era uma máquina de costura para a mulher, né? E que na casa dele não ia ser uma máquina de costura, ia ser os estudos. E assim foi. Diploma. O diploma. Tá certo. Né? Então, e assim foi o diploma, né? Então, ele... só que, claro, ele colocava assim que teria que ser numa universidade pública, né? Que teria, né? Porque antigamente as universidades particulares eram poucas e bem mais caras do que hoje são. Porque hoje nós temos universidades comunitárias muito boas e com um valor, metade do valor das faculdades particulares. Então, são opções bem melhores, né? Acesso, né? O acesso, o pagamento, né? O pagamento das comunitárias é bem melhor, é a metade do preço, né? São poucas comunitárias que têm, mas são boas universidades, né, de qualidade muito boas, né? Nós temos várias pessoas formadas aqui na UFSM que lecionam em comunitária, né? A minha filha fez faculdade numa comunitária, então realmente a qualidade não deixa nada a desejar das federais, e elas proporcionam aos pais que financiam preços bem mais módicos, né? Então, fica uma coisa mais fácil de ser financiável, né? Porque
são, né, dependendo dos cursos, são no mínimo 4 anos, 4 a 6 anos, e depois todos, hoje em dia, invariavelmente, você tem que fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado, não escapa, né, o estágio de uma maneira que você não pode não fazer, porque o mercado de trabalho está exigindo isso, né, então você não escapa isso. Então, foi isso. Então, a minha herança foi a faculdade, né? Então, naquele ano, mas o meu pai, ele... por que eu escolhi farmácia, né? Da onde que veio farmácia? Bom, eu escolhi farmácia, eu acho que foi pelo seguinte, para mim ir então eu estudei num colégio de freiras, né? O meu pai sempre deu os melhores estudos, então eu estudei num colégio de freiras, do pré até o ensino do ginásio, né? Era o tempo hoje do seria ginásio, o né? ensino médio. Hoje seria o 9º ano do ensino fundamental, né? Então, e eu passava pelo hospital chamado Hospital de Caridade da cidade onde eu estudava, e tinha sempre um rapaz que trabalhava no laboratório, que implantou um laboratório naquele hospital, e ele era o farmacêutico bioquímico. E teve um ano que teve uma feira de ciências no 2º ano do ensino ali do ensino médio, teve essa feira de ciências e eu contatei ele para fazer o grupo sanguíneo, a tipagem sanguínea e fator RH. E ele foi muito, assim, muito explicativo, nos deu literatura, porque não tinha literatura como nós temos hoje na internet, né? Que cidade que era, professora? Erechim. Era Erechim. Então, assim, ele não tinha na hora, ele nos marcou outro dia, ele nos deu literatura, nos disponibilizou livro, nos fez xerox do material, nós copiamos algumas coisas e ele nos conseguiu amostras grátis do grupo sanguíneo fator RH para nós fazermos lanceta, né? A lanceta era o que a gente conseguia furar o dedo das pessoas. Então, assim, foi um sonho para nós. E aquilo me encantou. Foi como foi durante esse evento de Feira de Ciências? Durante o evento de Feira de Ciências, no ginásio. Imagina, eu me recordo, e agora é engraçado isso que a gente vai conversando e parece que destravando algumas memórias, né? O meu pai, que é seu colega, professor José Edson. Professor José Edson. Paz da Silva, divide sala contigo. Sim, que foi o professor, que foi o presidente, quando eu fiz o concurso aqui na UFSM, foi o professor José Edson, o presidente da minha banca. Ah, é? Sim. Que legal, né? Essas que coisas legal. os círculos vão se fechando. Sim. Quando eu também estava no ensino médio, nós tínhamos na aula de biologia a parte da genética, do RH, enfim, e o professor conversou conosco em aula como que funcionava, mas ele explicou teoricamente. Aí eu levantei a mão e disse, olha, professor, o meu pai trabalha com isso. É possível ele vir na turma para ele mostrar como é que faz? Porque eu sei que é possível fazer num espaço pequeno, não precisa ir até o laboratório, o resultado sai na hora. Aí o professor disse, olha, tudo bem, mas eu fico pensando, na época não teve autorização de ninguém, aluno não teve que mandar o pai assinar nada, foi tudo, meu pai chegou na sala com o kitzinho, com a maletinha, tirou sangue lá de quem se candidatou, quem foi voluntário, saiu o resultado na hora, todo mundo dele foi lá no quadro, explicou mais ou menos como é que os açúcares se ligavam para produzir aquele resultado. Todo mundo achou lindo, meu pai ganhou um certificado e todo mundo... Aí eu fiquei pensando, hoje em dia, né? Agora, pensando aqui, se fosse hoje, ia ser bem burocrático até, né? Tirar sangue, enfim, envolver isso dentro do espaço da escola, todo mundo ia ter que fazer alguma autorização, né? Mas, enfim, na época deu tudo certo. Pois é bem isso, Jéssica. Antigamente as coisas eram mais normais, assim, porque era tudo... todo mundo queria aprender
e era mais fácil ensinar. E ninguém ia encrencar, né? Ninguém ia encrencar. As pessoas se disponibilizavam. Vamos dizer, se tu tirasse sangue de alguém e ficasse uma manchinha roxa, ninguém ia reclamar que o teu filho voltou da escola com uma mancha roxa. E, ao contrário, iam agradecer, porque, olha, ele já sabe o grupo sanguíneo, né? Então, era muito lindo. Era muito lindo, era bem mais... não era tão burocrático como hoje. Hoje é tudo muito burocrático, tu não pode olhar feio para uma pessoa. Hoje em dia parece que tu olha feio para uma pessoa, tu já está incorrendo em algum erro, né? Às vezes não está nem olhando feio, é a outra pessoa que achou que tu estava olhando feio, não é? Era mais ou menos tipo isso, era uma coisa muito, muito boa. E foi assim, então ele foi maravilhoso e ele veio lá e nos mostrou como fazer. E daí ele disse, daí a gente convidou, não, você vem lá na Feira de Ciências fazer. Ele disse, não, eu vou lá olhar vocês fazerem. E foi lá, olhou nós fazermos. E foi assim incrível. E nós lá, nossa, a gente foi um show, todo mundo era a banca que mais visitavam, era do... Vocês estavam prestando um serviço, na verdade, né? Estavam prestando um serviço gratuito ali. E foi uma coisa maravilhosa, e eu acho que foi isso que me decidiu eu seguir pela farmácia bioquímica. E daí o meu irmão também, ele veio aqui para Santa Maria e fez ali no Colégio Santa Maria, ele fez o ensino médio e ele fez laboratório. Então, ele fazia essas coisas e eu sempre muito furungueira, assim. Eu pegava os polígrafos dele e tudo que ele trazia para casa, eu pegava e lia, né? Eu era o rato que lia, assim, sabe? Era uma ratazana que lia, sabe? Porque era do jeito que era assim. Ele, quando era pequeno, ele tinha, no ginásio, ele estudava no Colégio dos Padres. Antigamente era assim, colégio de freira só tinha menina, e Colégio dos Padres só tinha menino. Daí, quando chegou a minha, foi a primeira turma do Colégio das Freiras que teve misto, menino e menina, foi a primeira turma. Então, ele tinha francês, então o Machendelles Morte, Eugène Spadefé, o hino da França, eu aprendi com ele, porque ele ficava tagarelando no quarto dele, eu ficava ouvindo, aí eu aprendia, então eu tagarelava tudo que ele falava em inglês, em francês, eu tagarelava, porque era uma tagarela. Então, eu ia lá e roubava os polígrafos dele, eu sempre era aquele rato, assim, de ler, de coisa, né? Eu sempre tinha uma queda por editoria, porque eu lia tudo que aparecia, sabe? E aí era isso. Então, eu, entre essa feira de ciências e entre ele fazer, assim, esse ensino médio ali no colégio aqui Santa Maria, eu meio que me decidi em fazer farmácia. Até porque, o que aconteceu? Depois, eu fui fazer no ensino médio, eu fui fazer normal. Por que eu fui fazer normal? Porque eu adorava, eu dizia desde pequenininha, eu ganhei um quadro, né? Um dos primeiros presentes que eu ganhei foi um quadro, porque eu dizia que eu ia ser professora, porque eu sempre gostei de lecionar, né? Então, eu fazia todo mundo que vinha lá em casa, que tinha um pouco mais de paciência, eu ensinava. Eu era professora, né? Então, era isso. Então, eu fui fazer normal, porque quando terminou o ginásio, ali no Colégio das Freiras, elas queriam colocar um ensino médio, mas elas não tinham. E aí, elas queriam abrir um ensino médio em preparação para a faculdade. Mas o preço que elas queriam era bem alto, que hoje em dia é baixíssimo, seria um salário mínimo, né? Hoje em dia o Riachuelo aqui, por exemplo, é bem mais. Mas naquela época um salário mínimo era bem mais do que hoje vale um salário mínimo, né? Então, não foi aberto, né? Então, bem no fim, o que sobrava lá na minha cidade era só o normal, porque aí só tinha de noite ou o normal de dia, ou de noite você podia fazer secretariado, essas coisas assim. Eram os profissionalizantes. Os profissionalizantes. Né? Né? Que eles combinavam o ensino médio, as disciplinas,
com outras mais de Exatamente. cunho profissional, né? Tanto que as minhas colegas foram fazer o profissionalizante, não queriam saber no normal. E o normal era assim, tu tinha aula de manhã, tu tinha todas as didáticas, né? Didática de matemática, de estudos sociais, de geografia, de português, de inglês. E de tarde tu tinha a parte teórica, então. Mas a parte teórica, assim, era horrível. Era 3 períodos de química, 3 de biologia, era terrível. E de noite tu fazia o cursinho te preparando para o vestibular, porque não tinha como não fazer, né? Então tu estudava de manhã, de tarde e de noite. Mas era isso, né? Então foi assim, eu fiz o normal. E aí eu tinha sido escalada já para lecionar para o primeiro ano, né? Eu já tinha pego o primeiro ano, que eu ia, depois dos 3 anos de normal, eles faziam lá os sorteios deles, né? E eu ia para o primeiro ano. Bom, aí o que aconteceu? Aí foi aquela parte que aqui na UFSM ia ter uma pré-seleção em dezembro, e teve. Dia 10 de dezembro teve uma pré-seleção, que foi em 1980, teve uma pré-seleção. Então, farmácia era 10 candidatos por vaga. E eu vim aqui, não ia passar, né? Porque eu tinha uma preparação, tinha gente aqui nos cursinhos, né? No Master, nesses outros que iam passar, eu não ia passar. Frisando que farmácia foi o primeiro curso da instituição, Foi né? o primeiro curso da instituição. Então, ele era bem... Era um curso, digamos, visado, que as pessoas já vinham de outros lugares para fazer aqui, né? Tipo, medicina estava 13 por 1, farmácia estava 10 por 1. Ele era bem visado. Mas eu tinha total noção, assim, que eu queria isso, né? Aí o meu pai não queria farmácia, o meu pai queria odonto para mim, né? Então, ele me fez inscrição em Pelotas para odonto. Então, eu tinha combinado com ele que se eu rodasse aqui nessa pré-seleção, eu ia lá prestar em Pelotas odonto, porque ele sempre foi apaixonado por Pelotas, ele achava uma cidade maravilhosa, ele tinha amigos em Pelotas e fez a inscrição lá. E eu, claro, não queria nem vir para cá, para Santa Maria. Eu não queria vir para cá, não conhecia Santa Maria. Eu tinha vindo uma vez para Santa Maria, quando eu estava no ginásio, porque eu tinha uma colega que morava no Verde, e o pai dela faleceu, e daí eu vim conhecer Santa Maria. Eu tinha vindo uma vez. Mas todas as minhas amigas, nós éramos em 3 amigas lá de Erechim, todas foram para Porto Alegre. Então, eu queria ir para Porto Alegre. Só que eu não podia ir, porque o meu irmão tinha vindo para fazer vestibular aqui, então eu tinha que vir para cá, porque eles tinham que alugar um apartamento aqui e eu tinha que vir para cá. Como é que ia ficar dois aluguéis? Ia ficar 2 aluguéis? Não dava. Não dá. Então, tinha que vir para cá. Então, foi assim. Aí, como eu passei aqui na seleção, aí, então, eu finquei pé aqui, daí eu passei na seleção, daí eu fui fazer o cursinho no Master, né? Master Riachuelo. Então, essa pré-seleção já foi um sucesso. Foi um sucesso, porque daí ficou 5 por 1. Né? Daí eu digo, tá, agora eu vou estudar dia e noite, e foi o que aconteceu. Estudei dia e noite, e eu tirei uma nota péssima, 5,70 e pouco, assim, mas eu tirei, era a média harmônica, e eu não cheguei a tirar 5,80 em cada um, era 5,79, 5,77, essa foi a minha média nas 4 ali. E aí eu passei, porque era harmônica, né? Teve gente que passou, que teve média muito mais alta, mas não teve a harmônica, né? Foi muito discrepante. Eu fui toda igualzinha. E eu fui bem na redação, né? Eu sempre ia bem na redação. Então, a redação me salvou também. E aí foi isso. E daí eu entrei aqui, e daí então foi... nos 3 anos eu me formei em farmácia, porque o curso era diferente, né? Então, eu tenho 2 diplomas, 3 anos em farmácia, e o 4º ano, então, foi a especialização em análises clínicas, né? Então, eu não me considero farmacêutica, eu sou analista clínica, né? Até porque eu justamente queria ser uma analista clínica, eu não queria trabalhar em farmácia, eu nunca quis trabalhar em farmácia, tanto que a gente quebrava galho trabalhando em farmácia, porque quando eu fui trabalhar em farmácia, eu trabalhei em farmácia, eu substituía meus colegas na farmácia hospitalar,
que era bem difícil, era bastante trabalho, né? Porque ali são muitos controlados. Tudo muito intensivo também, muito né? intensivo, muito caótico, né? Porque todo hospital manipula e é um monte de manipulado, então te dá um trabalho assim enorme. 4 horas não chega, né? E também a farmácia hospitalar. E eu era farmacêutica do IP, eu era uma das farmacêuticas, tinha a farmácia do IP. E antigamente a farmácia do IP era considerada interna, tipo farmácia hospitalar. Então, nós podíamos assinar 2 farmácias, uma interna, que era considerada hospitalar ou farmácia do IP, e uma externa. E eu assinava 2 farmácias. Então, a gente se quebrava nos 30, né, para fazer os livros das farmácias, porque tu tinha que controlar. E tinha que controlar mesmo, porque tinha sempre o armário dos controlados, e eles sempre vendiam sem receita. Era para o amigo que vinha. Não, a gente até entende hoje. A pessoa que toma um clonazepam, um Gardenal, etc., às vezes ela não tem a receita e ela não pode interromper. Não pode. Mas é que a gente precisa estar cobrando a receita, porque fica penduradinho. Então, a gente é aquele chato que toda hora estava cobrando a receita. E né? a do IP é do Instituto de Previdência do Estado. Que fechou, né? Exato. As farmácias fecharam, então ali ocorreu o seguinte... Tinha cedência de medicações para quem era previdenciário. Tinha cedência, tinha diferenciação, era 12% de desconto para quem era beneficiário do IP. Era muito bom. Sim. Era um plano muito bom da farmácia do IP, né? Era muito bom. Até hoje eu não entendi por que fechou, porque o governo do estado na época alegou que estava dando prejuízo. Eu imagino que sim. Então, no nosso entendimento, onde eu trabalhava, o gerente não estava dando prejuízo, mas diz que tinha uns locais que sim, que dava prejuízo. Lá em Erechim, o gerente vendia muito bem, vendia muito bem, porque ela não só dispensava para os beneficiários do IP, mas para os outros também. Ah, sim. Né? Ela podia vender para os outros também. E todo mundo procurava. Porque eu não lembro muito bem, mas os beneficiários do IP tinham 12% e os outros tinham 10%. Sempre tu tinha no mínimo 5%. Então, todo mundo procurava a farmácia do IP. Então, o problema era encontrar. Quando chegava a medicação, todo mundo sabia mais ou menos as datas que chegavam e procuravam. Então, os medicamentos eram muito bons, os laboratórios, né, que o IP comprava os medicamentos eram muito bons. Hoje em dia, a gente não tem esses problemas, porque todos eles têm controle de qualidade, né, Jéssica? Mas, antigamente, tinham alguns laboratórios que não tinham controle, não tinha esse controle acirrado de qualidade. Hoje em dia, tu não coloca um produto no mercado se não tem controle de qualidade. Antigamente, era um pouco mais entristecedor. Então, era muito bom comprar nas farmácias do IP. Então, a farmácia do IP, onde eu trabalhava, ela vendia muito bem, ela ia de vento em popa. O desconto não era tão alto assim também, né? Não era tão alto, mas se você, assim, o pessoal de idade, valia muito a pena, né? O pessoal diabético, o pessoal que comprava uma maior quantidade de medicamento, valia a pena. Então, era uma pena, mas ela fechou. Então... E eu fico pensando também, é que daí a gente já entraria numa outra discussão que não cabe nesse momento, mas até onde é dever do Estado fazer algo só que dê lucro, né? Mas, enfim, aí nós não vamos enviesar para esse caminho nesse momento. Não vamos enviesar para esse caminho. Né? Justamente o acesso é para até prevenir outros tipos de problema em saúde pública, como, por exemplo, a descontinuidade de um tratamento. Mas aí né, não nos cabe essa discussão. Já passou? Já foi. Então, então, eu trabalhei na farmácia do IP, depois, então, surgiu ali a oportunidade de lecionar na universidade que abriu lá em Erechim também, né? Que eles abriram primeiro o curso de especialização em enfermagem, né, a nível assim de 1 ano e meio, 3 anos. Então foi muito bom, né? Depois,
claro, eu deixei no momento que eu vim aqui para Santa Maria, mas foram coisas assim muito boas que ocorreram lá. Então, em conjunto com o trabalho ali do hospital, eu fazia plantões ali no laboratório, eu conseguia lecionar, porque era cedo de manhã, né? E eu conseguia trabalhar nas farmácias e tudo, e foi um tempo assim muito bom. Mas aí, no fim, no fim, eu tive um marido, que me conversou ali por 10 anos, né? E aí chegou um tempo que ou eu fazia um mestrado, né? Aí eu tinha já, né? Eu queria fazer uma especialização, enfim. E então, ou eu fazia um mestrado, e eu tinha feito um congresso desde sempre. A gente fazia, tu tem que fazer um congresso no mínimo uma vez por ano, né, para te atualizar. E então, eu tinha feito um mestrado e eu tinha visto que tinha um curso muito bom no Rio de Janeiro, e estava muito a fim de fazer um mestrado em microbiologia mesmo. Porque eu fui contratada ali no laboratório em Erechim para fazer a parte de microbiologia, né? De bacteriologia, e eu fazia micologia também, que hoje eu nem quero, não é a minha especialidade, enfim, mas eu fazia. Mas eu fazia tudo, enfim, né? Porque a gente fazia os plantões, então fazia tudo. Hemato, sim, é o que aparece, bioquímica, né? O que aparecia a gente fazia porque estava no plantão. Então, você tinha um técnico te ajudando, né? E você fazia os seus plantões ali. Mas de noite você alavancava sozinha, né? E aí, então, foi o que aconteceu. Aí, bem no fim, então, eu casei, resolvi casar, firmei residência aqui em Santa Maria, né? Porque o meu marido era professor aqui na UFSM, já. E aí, então, eu ia para Erechim, continuava trabalhando no hospital lá, né? Porque eu não tinha emprego aqui. Como eu ia ficar sem trabalho? Não podia. Bem, aí o que aconteceu? Aí eu comecei a fazer a especialização em saúde coletiva, porque abriu 30 vagas aqui de especialização para professores, né? Mas sobraram umas vagas, abriu um concurso público, eu passei lá no restolho das vagas, fiz a especialização, era a cada 15 dias, e aí terminei a especialização, aí o meu marido foi fazer um pós-doc na Alemanha, eu fui junto. Aí eu acabei tendo um filho na Alemanha, né? Não era para ter, mas enfim, acabei tendo um filho, daí eu vim de lá com um filho, né? Vim de lá com um filho, vim com um problema de saúde, me deu uma osteoporose fulminante e tal, eu vim de muletas, mas foi problemas assim de saúde que ocorreram, melhorei e tal. E daí, quando eu cheguei aqui, eu digo, não, agora eu tenho que fazer, agora eu tenho que continuar e fazer um mestrado, porque só com a especialização você não consegue acompanhar, porque o pessoal aqui já estava bem andando. Então, foi isso. Aí eu resolvi fazer um mestrado, então eu lecionava. Isso aí já era anos 90? Isso já era 94. Então, foi bem complexo daí, porque logo que eu cheguei aqui, o meu filho era pequeno ainda, mas tu tem que aproveitar quando teus filhos são pequenos para fazer tuas especializações, enfim, tuas qualificações. Porque filhos pequenos, problemas pequenos. Filhos grandes, problemas grandes. Eu já ouvi que filhos criados, problemas dobrados. Problemas dobrados. E daí, e não adianta, é o timing, né, Jéssica? É o timing das coisas. Tu tem que também te aproveitar por enquanto tu tem um pique, assim, por enquanto tua cabeça, né? E é o que todo mundo fala, né? E tu sabes disso, né? Tu faz uma especialização, tu tem que engajar com mestrado e com doutorado, tem que ser uma coisa toda junta. E foi o que foi, assim, né? Então, eu terminei a especialização, já fiz a seleção para um mestrado. E aí surgiu porque a gente fez, isso tudo surgiu o mestrado, porque a gente fez um projeto com a CAPES, uma professora me procurou, a gente fez um projeto de doseamento de endotoxinas bacterianas. E aí eu fui ali para a Argentina
fazer um curso com a Ana Fossa, era uma farmacêutica da Argentina, ela me pagou a passagem, eu fui de ônibus para lá, né? O tempo que a passagem de avião era horrivelmente cara. E aí eu fui de ônibus para lá e fiz esse curso e voltei e a gente começou a fazer o doseamento das endotoxinas bacterianas pelo método do lisado dos amebócitos do límulos. O límulos polifemos ele mais difícil que o hino da França. Mais difícil que o hino da França. Ele antes que Porto Alegre. Então, assim, é um caranguejo que dá na norte dos Estados Unidos. E era uma técnica assim que nem Porto Alegre dominava. E a gente começou a fazer aqui. Então, o FSM é sempre inovadora, né? A UFSM é sempre inovadora. Não adianta. E daí a gente começou a fazer isso. E daí eu fiz o meu mestrado, fiz a prova ali e fiz na Química Analítica. Então, que era onde essa professora estava. E terminei ali meu mestrado. Aí o meu marido prestou concurso para titular. Aí veio um professor de Florianópolis e me fez o convite. Que ele viu ali o perfil do meu currículo, ele estava querendo trabalhar mais ou menos com resistência bacteriana e me convidou se eu não queria ir fazer o doutorado lá em Florianópolis. Bom, era a fome com a vontade de comer, Sim. né? Aí eu digo, olha, eu tenho vontade de fazer um doutorado. Então, vamos fazer um projeto para a CAPES? Então, vamos. Ele disse, então, tu escreve e me manda o teu projeto. Eu escrevi e mandei para ele. Tá. Aí ele corrigiu bastante, porque ele disse que estava meio mal escrito, aquelas coisas, né? Sim, faz parte. Faz parte. Bom, aí mandamos para a CAPES. Não é que veio março, nada, eu comecei a lecionar, não é que veio em abril o projeto aprovado e a bolsa. E eu fui. Porque o meu marido disse, agora tu só tem um caminho, ida. Né? Então, aí eu tinha uma filha com 3 anos de idade, um filho com 7. E o que eu ia fazer? Foram todos juntos? Não, fui sozinha. Meu marido assumiu tudo, com todo mundo aqui. Então, realmente, um companheirão, entendeu? A gente tem que dividir alegrias, tristezas, responsabilidades. Ele soube reconhecer essa necessidade, incrível, né? Que é super importante. Incrível, né? Eu vinha final de semana, né? Eu fazia uma disciplina de seminários aqui, na bioquímica toxicológica. Eu fazia seminários, então eu chegava às 7h30 da manhã com o ônibus, eu ia às 8h, eu ia ali, né? E foi assim. Então, foram 4 anos assim, fazendo lá a parte teórica e prática. E foi assim. Então, foi muito maravilhoso, né? A UFSC é incrivelmente boa, né? Claro, eu fui bolsista da CAPES, né? Sem a bolsa eu não conseguiria ter feito, porque é bastante caro, né? Claro, e eu fui também porque eu tinha várias colegas ali da enfermagem que faziam na UFSC doutorado, né? Então, elas disseram, olha, é perfeitamente factível se fazer o doutorado lá, você vai cansar demais, mas você vai conseguir, é uma universidade muito boa, e realmente foi o que elas me falaram, foi assim. Então, nossa, nem imagino, lógico, que Porto Alegre, né, Jéssica, seria mais perto. Mais perto e muito mais tranquilo. É muito longe. Mas foi onde abriu a porta, né? Foi onde abriu a porta. Teve vezes, assim, que dava acidentes, eu demorava 14, 15, 17 horas, sabe? Então, a labirintite atacou, aquelas coisas assim. Sim, a pressão, né? Toda a pressão interna, às vezes, né? A gente se cobrando também, né? Se cobrando também. Mas, por outro lado, hoje, tanto na sua docência quanto na sua atuação junto do conselho,
tem uma certa pluralidade Sim. de possibilidades, Sim. né? Em função disso também. Não, e eu adoro, assim, o conselho, a editora é 10 em todos os sentidos, né? Você trabalha na editora, você sabe, assim, a editora é maravilhosa em todos os sentidos, todas vocês que trabalham ali, vocês são dedicadíssimas, entende? Obrigado pela parte que me Não, mas me é toca. verdade, olha, eu conheço há anos a Marta, a Denise, vocês todas... É assim, a gente é uma irmandade. O bom, né, Jéssica, é que a gente pode ser autêntica, né? A gente não tá bom, a gente fala. Uhum. Então, a gente é autêntica. Se a gente acha que a gente não tem competência para julgar uma obra, a gente se mune das pessoas que têm competência, né? Uhum. Que isso é o importante. E a gente faz não por obrigação, a gente faz porque gosta. Então, isso que é o bom da gente ser. Sim, é uma atividade, a gente sempre frisa que é uma atividade voluntária, quer dizer, não Voluntária. existe um ganho, quando muito são... A nossa forma de agradecer é presentear com algum livro que está sendo, alguma novidade, alguma coisa assim, Sim. mas é isso, é um trabalho dentro da própria instituição, né? Sim, é pela UFSM, né? É pelo engrandecimento daqui, né? Porque aqui meu marido estudou, eu estudei, meu filho estudou, minha filha não teve a sorte, mas ela fez mestrado, fez residência aqui. Então, assim, Jéssica, essa universidade, ela tem que continuar aí para frente, né? Que bom que os professores saíram em greve, os TAI estavam falando há pouco, então está tudo se encaminhando, né? Então, realmente, assim, a gente tem que zelar por isso aqui, continuar gratuito, público e de qualidade. Como é. Né? Então, a gente faz... como eu assumi a editoria da Revista Saúde, né? Eu sou desde o segundo semestre de 2009 editora da Revista Saúde. O professor Renato Fagundes, já aposentado, quando o Dr. Burman assumiu, ele disse... Olha, eu tinha feito o Note for Authors junto com a professora Berta Eisman, que já é aposentada. Ninguém vai pegar. Mas não, eu disse, mas alguém tem que pegar, vamos, não pode morrer. Ela é, né, uma revista que surgiu em 1978, ela não pode morrer. Então faz assim, pega você. Aí eu peguei junto com o professor da Odonto, ele disse, não, eu estou na revista Odonto, eu não posso. Então foi indo e a gente vai indo com bolsista, Jéssica, e a gente vai mantendo a revista com bolsistas, né? Eu sempre digo, tem que ter uma pessoa dedicada, tem que ter um TAI que só faça isso, né? Porque a revista é o cartão de visitas do nosso CCS. Então, tem que ter, uma hora tem que ter um TAI dedicado que trabalhe o dia inteiro ali na revista. Porque as coisas vão se avolumando e vira aquelas bandas de uma pessoa só, né? As coisas estão se avolumando muito. São trabalhos de especialização, mestrado e doutorado que estão ali na revista e que às vezes atrasam por isso e não podem atrasar. Então, realmente é fluxo contínuo. Então, realmente, assim, precisa ter alguém aqui da universidade, um servidor, tem que ter um servidor trabalhando, mas isso são coisas que a gente ainda tem bastante para fazer, né? Mas é com carinho que a gente faz tudo isso. Ali na nossa... Bom, conversávamos antes aqui, né? A nossa editora hoje tem uma fila de aproximadamente quase um ano, assim, ó, entre 8 meses e um ano de livros, porque... dentro de um cenário nacional, existem muitas editoras que cobram para fazer as publicações, não é o nosso caso, e nós temos uma questão importante que é a qualidade. Então, teremos que levar o tempo que for para analisar uma obra até que consideremos que ela esteja adequada para a publicação. Não é, mas e se eu fizer... tem como fazer... Muitas perguntas que a gente recebe, né? Sim. Tem como agilizar isso? Não, não tem. Senão a gente compromete a qualidade, justamente porque a equipe continua a mesma e o volume de pedidos aumenta. Então, por quê? Mas porque somos reconhecidos pela qualidade e a gratuidade. Se a gente ceder de um lado, a gente perde do outro, né? Se a gente cede, por exemplo, alguns professores têm auxílio de projetos. Sim. Então, a gente pode aceitar o pagamento como? Na forma de um aumento de números impressos. Aí a gente consegue colocar dessa forma, mas é só nisso. Não vai o fato de ter um investimento
não vai agilizar o processo de produção, de revisão, ou passar na frente alguma coisa. Então, é isso, né? É a situação que temos e que não vamos abrir mão, porque daí a qualidade cai, né? Não tem como abrir mão. Ao contrário, é muito difícil a gente conseguir agilizar. Eventualmente consegue-se agilizar, não. Mas não tem como realmente. E as feiras de livro, né? Eu levo meus filhos desde pequenos, né? Nas feiras de livro da UFSM. Então, são coisas, são hábitos, né, Jéssica? Na pandemia, né? São hábitos que a gente cria e, graças a Deus, a gente cria e a gente lê junto, né? Aquela hora que você lê junto com eles, desses livrinhos do Sudate, de todo mundo, enfim. E é muito importante, entende? Então, faz muita falta e tu fica junto querendo... É muito importante. Né? E as pessoas, realmente, essa coisa assim de criar do hábito, né, e da rotina, aqui, né, nós temos a tradicional feira, que é de Santa Maria, Feira do Livro, que acontece em maio, porque é o aniversário da cidade. Esse ano já não foi assim, em virtude de todo o desastre ambiental aí que assolou o estado. Aí as pessoas já ficam também, nossa, mas não vai ter, ficou para quando? Elas não cogitam que não tenha. Elas já perguntam, ficou para quando? Ficou para quando? Não cogitam que não tenha. Já ficou para fim de agosto. Ah, então tá. Então a pessoa consegue remanejar esse seu hábito, né? Mas é bem importante isso. É bem importante. Vários também já me perguntaram, mas quando vai ter a final? Não, espera, vai ter... mas só no segundo semestre. Não, mas vai ter, calma, claro. Né? Calma, as coisas, né? Para dar tempo de todo mundo porque não é uma coisa apenas do calendário da cidade, mas é uma reestruturação, inclusive dos livreiros de Porto Alegre. Por exemplo, dada essa situação toda, nós ainda não temos a segurança de que a Feira do Livro de Porto Alegre, que costuma acontecer sempre entre outubro e novembro, vá de fato acontecer. Eles não têm... Porque o problema lá foi muito maior, estrutural. A Praça da Alfândega, que é onde normalmente acontece, foi uma das áreas mais destruídas, enfim. Então, é um outro nível de problema que daí já não sabemos sequer se haverá, né, a feira. É um outro redesenho. Então, é importante salientar, né? Aqui a gente, pelo menos, vai ter. Né? Vai ter. Graças a Deus que já semana passada abriu o mercado central ali de Porto Alegre, né? Uma coisa tão bonita, né? Que a gente icônica, né? Nossa, icônica aquele mercado, né? Eu tenho o maior carinho às pessoas que te atendem tão bem ali, né? Como a Feira do Livro. Tu é tão bem atendido na Feira do Livro que tu te encanta em ir numa Feira do Livro, porque o atendimento é personalizado. Você vai comprar uma obra e eles te dão assim o resumo da obra, né? Então, é um atendimento personalizado nessas feiras. Então, é muito gostoso esses atendimentos em feiras. Agora temos aí, a gente está... Aproveitando que estamos indo aqui para os nossos minutos finais do programa, a gente tem a campanha Salve o Livro, né? E essa semana a gente já está com a semana é dedicada ao Centro de Ciências da Saúde, né? Às Ciências da Saúde. Então temos alguns livros com promoção, com preço especial ali na nossa livraria, a nossa livraria física que funciona junto ao centro comercial da UFSM. E nós não temos pré-venda, né? Que em outros títulos, aí nas semanas anteriores, nós tivemos anúncio de pré-venda de livros das áreas. O CCS não tem pré-venda, mas nós conseguimos resgatar, junto ali dos nossos estoques, a gente conseguiu resgatar alguns títulos da área da saúde, são esses que estão disponíveis ali na nossa livraria, com um desconto. E acredito que na semana que vem os nossos... as pessoas que nos acompanham, né, seja aqui pela rádio, seja pelo podcast, vão conhecer também um outro lado desse resgate de livros que a gente fez, que nós fizemos um carimbo, explicando, dando esse caráter patrimonial para o livro, indicando esse livro foi resgatado. Esse livro estava lá no estoque, nós conseguimos tirar, são livros que estão com marca de água,
com páginas, às vezes, um pouquinho amassadas, que a gente não vai vender da mesma forma como o livro não está em condições de ser vendido. Mas, para quem quiser nos ajudar, ele tem um valor patrimonial. E, assim, ele está legível. As pessoas podem folhear o livro e consumir o conteúdo dele, que é o que importa, é aquele saber que está ali. E tem o carimbo. Este livro foi resgatado, esse livro foi salvo. Então, é mais um viés da campanha Salve o Livro, porque nós temos aí esse lado que, enfim, talvez agora a gente olhe para ele, veja essas marcas e fique um pouco entristecido, né, tocado. Mas, para um futuro, talvez nem tão distante, daqui 10 anos, esse livro ganha um outro olhar, né, um outro viés, de que é meio que uma testemunha do que aconteceu, né? Então, sempre importante para quem realmente... Para quem gosta do objeto livro, né, tem um afeto no objeto livro, ele acaba ganhando esse outro lado para além da leitura que pode ser feita dele, né? A leitura não só do seu conteúdo, mas da história, já que a gente tem aqui o ineditado, o nosso mote é conversas para além do livro, né? Então tem as histórias das pessoas, dos autores, mas esse livro também talvez tenha uma história para contar ali que está subjacente nas páginas dele, que não é o que está escrito, né? É o que ele fala pelo jeitinho que ele ficou. É verdade. Professora, muito obrigada pela tua participação, por ter estado aqui conosco. Muito obrigada por fazer parte, mais uma vez, do nosso conselho, porque com isso também isso abrilhanta e traz ainda mais qualidade para os materiais que chegam até nós. Então, muito obrigada. Jéssica, eu que agradeço o teu convite, né? Então, eu quero agradecer a todos que acompanham a gente no dia a dia, né? Eu estou na coordenação do mestrado profissional em Ciências da Saúde e também é um desafio mantê-lo assim ativo, né? E eu escutei nesse final de semana ali um ministro do STF nosso falando uma coisa que eu guardei e foi muito interessante. Ele falou que agora eles estão, em sendo ministros, trabalhando em cima daquilo que anterior à pandemia tinha se tornado uma banalidade, meio com as fake news, que era assim, que a verdade venha a se tornar o normal, né? Porque as pessoas repetem uma mentira várias vezes para ela se tornar uma verdade. Não, então a verdade tem que se tornar o nosso novo normal, né? E também dizer assim, né, que eu gosto muito desse poema Desiderata de Max Hermann, né? Então ele diz que a gente tem que seguir bem tranquilo, né? A gente tem que sempre lembrar que há sempre paz no silêncio, né? Então, a gente tem que, sem humilhar-se, a gente tem que seguir tranquilamente e falar a nossa verdade. E que a gente nunca pode se comparar com ninguém, porque vai sempre existir alguém superior e alguém inferior a gente. Mas nós estamos aqui para fazermos a nossa... o que nós temos que fazer aqui na Terra, né? Nós temos uma missão aqui na Terra e nós temos que fazer. Então, é isso que nós fazemos aqui na UFSM. Muito obrigada, Jéssica. Tudo de bom para você, para nós, para a nossa UFSM. Obrigada pelo carinho. Eu que agradeço. Estou aqui dando uma olhadinha no Desiderata de Max Hermann. Estou aqui, dei uma puxadinha aqui pelo Google. Sugiro que quem tiver interesse aí, puxe, porque realmente é uma pequena carta poética de conduta, né? São dicas para a vida, eu acho que podem ajudar bastante gente, assim, pequenas frases, né, que compõem esse poema, mas dá para se dizer assim, resumidamente, é isso, é um ode ao seja você mesmo, né? A ser fiel acima de tudo com seus valores, né? Se conhecer, porque, na verdade, isso que vai acabar pautando várias das suas ações, eu acho que talvez no dia a dia, e eu acho que a tua história traz muito disso, né? De olhar para aquele momento que se colocou na tua frente e dizer, eu preciso me posicionar e eu não posso me arrepender depois.
Então, acaba sendo talvez essa mensagem, então, da entrevista de hoje. Professora, obrigada. Obrigada. E para você que nos acompanhou, dê uma olhadinha aí nas nossas redes, @editora_UFSM, @livraria e grife UFSM, @ineditadospodcast. Eu sou @Gedalcin. Obrigada por estar conosco. Um grande abraço e até semana que vem. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.